Fala, truta! Firmeza! Você já ouviu falar em varicocele? Realmente, muita gente nunca ouviu falar, mas é algo de extrema importância que pode, inclusive, estar relacionado à dificuldade do casal engravidar. A varicocele é uma espécie de varizes, mas ao invés de ser nas pernas, super comum, é na região do escroto. Calma que eu já falo mais sobre isso, assim que a Lilian, nossa editora preferida, rodar a vinheta, pois o Coisa de Homem já começou. Voltei, eu sou o Kaká e esse aqui é o seu espaço para falar sobre a saúde do homem. Falávamos sobre varicocele, que é conhecida popularmente em algumas regiões do Brasil como varizes de testículo. Ela é a dilatação anormal das veias testiculares e podem acontecer após esforço físico, mas é congênita. Você nasceu com ela. Essa dilatação pode acabar dificultando o retorno do sangue venoso, provocando assim uma disfunção na região. O seu aparecimento ocorre junto com a puberdade e isso é mais um indicativo do que sempre falamos aqui no Coisa de Homem. O homem precisa adquirir a cultura de frequentar o consultório médico desde criança. Um simples acompanhamento médico desde o início da puberdade pode levar ao diagnóstico precoce da varicocele. Esse diagnóstico pode ser feito facilmente apenas com exame físico, pois as alterações nas veias podem ser visíveis a olho nu. No entanto, quando existirem dúvidas ou impossibilidade de identificação das veias, o médico pode sim pedir alguns exames de imagem para você. Existem 3 graus de varicocele: leve, moderado e o importante. Os graus moderado e importante podem dificultar o seu sonho de ser papai. Sim, a varicocele pode comprometer a fertilidade. Na maioria das vezes, a varicocele é assintomática, mas com exame físico é possível verificar se o testículo está doente. Ele pode ficar menor e até mesmo mais mole. Isso é evidência da perda das células produtoras de espermatozoides. Você pode estar se perguntando, mas de que forma a varicocele compromete a fertilidade, Kaká? Pois bem, eu te respondo. Para funcionar perfeitamente, como um reloginho suíço, o testículo precisa ter uma temperatura bem abaixo do que a temperatura do nosso corpo. E essa regulação acontece com a junção de 3 mecanismos bem bacanas dessa máquina aqui. O primeiro é que as veias funcionam como uma espécie de radiador que faz o motor arrefecer. Elas resfriam a temperatura do sangue que chega pela artéria testicular. Quando estão dilatadas, que é como ficam quando o homem tem varicocele, esse arrefecimento fica comprometido. O segundo mecanismo é mais engenhoso e você vai saber exatamente do que eu estou falando. Existe uma musculatura que retrai ou relaxa os testículos para chegar à temperatura adequada. Se você está sob um sol de 40 graus, com certeza o seu saco escrotal fica mais relaxado. É como se ele quisesse ficar bem longe do seu corpo, para que a temperatura do testículo não fique alta. Agora, se bate aquele vento gelado lá nos Países Baixos, o saco escrotal se retrai por inteiro para que os testículos fiquem mais próximos do abdômen e a temperatura aumente. É tipo a mãe gritando: Entra pra casa, menino, você vai ficar resfriado. E o terceiro mecanismo são as glândulas sudoríparas, que eliminam o suor e o calor para que o testículo permaneça na temperatura ideal. Uma pequena observação aqui, hein? Mantenha a região da virilha sempre seca para evitar a criação de fungos. A gente já falou sobre isso, inclusive, no vídeo de higiene íntima. Enfim, agora que ficou claro que o seu corpo é uma obra-prima perfeita, a gente vai seguir falando sobre a varicocele. Ela compromete todos esses sistemas, o testículo superaquece e os estragos são enormes, tanto na quantidade quanto na qualidade dos espermatozoides. E espermatozoides fracos não são férteis. Por isso, se você e a sua digníssima estão tentando trazer a esse mundo uma criancinha, mas não conseguem, o problema pode estar no seu corpo e não no dela. É que geralmente, porque a gente vive numa sociedade cheia de estigma, a dificuldade em engravidar geralmente é relacionada ao corpo da mulher, né? E assim a mulher faz uma bateria enorme de exames e o homem fica esperando a solução para os problemas dos dois. A varicocele é a principal causa tratável
de infertilidade masculina. Você sabia disso? Ela está presente em 15% dos homens e em aproximadamente 40% dos homens com infertilidade primária, ou seja, aqueles que ainda não são pais. E pasme, esse número chega a cerca de 80% dos homens com diagnóstico de infertilidade secundária, que são aqueles que já tiveram filhos, mas que agora não conseguem mais porque perderam a qualidade do sêmen. Mude isso, meu querido! Se você e a sua companheira tentam engravidar e não conseguem, procure um médico agorinha e faça os seus exames. Vá até a UBS mais próxima da sua casa, que é inclusive a porta de entrada do SUS. O Coisa de Homem fica por aqui. Compartilha esse conteúdo com o seu pai, Seu tio, seu irmão, seu primo, seu parceiro, seu amigo do tórax. enfim, manda esse link lá no grupo da família, pois quando o assunto é saúde, todos precisam ficar sabendo. Até semana que vem!